para considerar outra porção da sua palavra e da sua obra. Rogo, meus irmãos, se unirem em oração, em nosso espírito. Vamos estar diante do Senhor como estamos, pedindo especificamente que Ele nos socorra a todos. Querido Senhor, obrigado pela tua fidelidade e amor. Estamos diante de Ti pelo teu amor infinito. Muito obrigado, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue e pelo teu Espírito. Rogamos a Ti, Senhor, que recebas todo o nosso ser nas Tuas mãos, que nos ajudes com Tua graça, que nos conduzas com Teu Espírito e que nós possamos também estar atentos a Ti em nosso espírito e Te seguir a Ti, unidos a Ti. Queremos viver em união contigo e para Ti. Socorre-nos, Senhor. Lembra-te que separados de Ti nada podemos fazer. Não queremos algo somente nosso próprio, sino que queremos levar o jugo contigo. Que o Senhor seja nos conduzindo e fortalecendo, guardando e encaminhando. Oramos com confiança e esperamos integramente no próprio Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, com a ajuda do Senhor, hoje estaríamos acercando um pouquinho as duas linhas de compartilhares que temos tido nestes dias com as igrejas desta região. No início parecia que o Espírito, com algumas igrejas, estava enfatizando um aspecto mais escatológico e com outros um outro aspecto. Tanto com a igreja em São Pedro da Aldeia e também a igreja em Macaé, estivemos vendo um aspecto um pouco mais escatológico, ainda que dentro do plano geral da economia divina. Em São Pedro vimos o relativo ao sexto selo e à sétima taça, o relativo à colheita, ceifa e consumação do século, o relativo à epifania da sua parousia, e também com os santos em Macaé estivemos fazendo uma consideração do livro de Daniel e alguns aspectos dele. Por outro lado, com a igreja em Saquarema e também com a igreja aqui em Búzios, entramos, parece, noutra linha, porque nós temos que estar atentos ao que o próprio Espírito vai colocando no Espírito nosso para compartilhar. Não se trata de falar simplesmente alguma coisa que nós pensamos, ou que sentimos, ou que queremos, sino atender ao próprio Senhor, que é a carga que Ele mesmo coloca e qual é a obra que Ele mesmo faz, não? Ele nos encarrega a nos propor, não pensar de nós mesmos que o que nós vamos falar, sino esperar que o próprio Senhor seja aquele que possa dispensar a carga que vem dele. Então, com os irmãos de Saquarema, estivemos vendo relativo à fé completa e referencial e o relativo ao mistério de Deus a se cumprir, conforme fala Apocalipse 10:7. E daí, começando a ver esses elementos chaves nesse dispensar do mistério de Deus, começamos aqui em Búzios a ver, primeiramente, já em relação com Deus mesmo, a Trindade no Antigo Testamento, primeiro ponto, um preâmbulo, e depois, de novo, a Trindade no Antigo Testamento, um segundo ponto, o substrato, a essência desse
compartilhada é a Trindade no Antigo Testamento. E eu pensava que continuaríamos com a Trindade no Novo Testamento, mas nosso Espírito Santo me fez lembrar que ainda falta uma etapa necessária também, que tem sido parte da obra do Senhor, do revelar-se e dispensar-se de Deus a seu povo ao longo da história. Então temos que ver algo em relação à Trindade no período intertestamentário. Às vezes nós temos a tendência a pensar, bom, já que entre Malaquias e João Batista houve 400 anos de silêncio, pensamos que esse silêncio significa inatividade de Deus. E não é a mesma coisa. Que o cânon do Antigo Testamento tenha se fechado com Malaquias e depois tenha se aberto 400 anos depois com os Evangelhos, não significa que Deus não esteve fazendo nada nesse período intertestamentário. Ao contrário, quando se chega ao Novo Testamento, se chega ao cumprimento do tempo. Essa é uma expressão muito importante. Ou seja, Deus tem um tempo específico para fazer cada coisa que Ele está fazendo. Ele não se adianta, nem se atrasa, porque os tempos de Deus não são de tipo cronológico, sino de tipo kairos. Existem essas duas palavras para tempo no idioma grego do Novo Testamento. A palavra cronos, de onde tiramos essa expressão cronologia, e se refere ao tempo exato do relógio e do calendário, não? Empieza tal dia, a tal hora, e termina tal outro dia, em tal outro mês, a tal outra hora. Esse é um tempo onde olhamos para o relógio. O tempo cronos, nós olhamos para o relógio e olhamos para o calendário. Mas no tempo kairos, que é outra palavra para se referir ao tempo, é a ocasião propícia, é a sação, é o ponto de maturidade do fruto. Kairos já não é um tempo de relógio e de calendário, senão um tempo de sação. Por exemplo, uma senhora está fazendo um arroz para a família e ela tem que saber com quanto fogo tem que fazer esse arroz, se vai abrir todo o fogo ou só meio fogo, se vai colocar quanta água, com quanto arroz, depende da classe do arroz. Tem algum arroz integral que precisa mais água, outro que já não tem aquela casca, então precisa menos água, quanto sal. E ela está provando a ver se já está duro, ainda não está pronto, ainda não está em sação para se comer. Tem que ter um pouco mais de água, porque já parece que se esfumou que tinha, parece que vai precisar um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de sal, de alho, de cebola, e enfim, ela vai preparando a comida, e quando já está pronta para se comer, está na sação, então agora já ela só deixa a tapa, apaga o fogo, mas deixa a tapa para que com o vapor se siga cozinhando, mas já não tem fogo, diminuiu o fogo, mas o vapor continua. E assim, quando vai cozinhar alguma coisa que é mais mole, coloca ela depois. Se vai fazer algo mais duro, coloca ela antes, porque precisa cozinhar mais. Ou seja, sação é kairos. Na palavra de Deus, Deus não somente está olhando o cronos, está olhando o kairos, está olhando a maturidade, a ver se já o povo está pronto para entrar numa nova etapa. Não se pode mudar o pão antes de tempo. Vocês lembram que no livro de Oséias diz que aquela tribo de Efraim era uma torta não volteada. Deus compara cada tribo
como uma torta. Uma torta dos pães da proposição, da proposta de Deus. Ele coloca aquele trigo, moe ele, mistura com azeite, coloca sal e coloca na fornalha. As senhoras que cozinham na fornalha sabem que enquanto um está debaixo, o outro está acima, e depois aquele que está acima tem que parar para baixo, o que está abaixo tem que passar para cima para se cozinhar a outra parte, ou senão é como se aquele bolo ou aquele pão fosse não volteado, como se está fazendo uma arepa, um pão assim, da proposição, uma torta, tem que se cozinhar por um lado, e quando já esse está pronto, não é pronto no tempo do relógio. Às vezes, nas fórmulas dos livros de cozinha, diz, bom, tem que deixar 10 minutos, mas a senhora tem que saber, os 10 minutos, faltam outros 2, porque ela ainda sabe que isso precisa um ponto dessa ação. Quando tem que voltear a torta, e diz que cada tribo era uma torta, e Efraim era uma torta que não foi volteada, ou seja, que ficou demais no mesmo assunto, ficou queimado por um lado e o outro lado ficou cru. Então isso tem a ver com sazão. Os irmãos se lembram naquela passagem, e vou ler duas passagens iniciais que têm a ver com isto. Uma do Senhor Jesus, que está em Atos capítulo 1, e vamos ver ali essa expressão do Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versos 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Aqui essa palavra épocas, na outra tradução que tenho aqui, Reina e Valera, é tempos e as sazões. Kairos. Um é Cronos, outro é Kairos. As sazões. Tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Nossa parte é andar no Espírito, e a parte de Deus é discernir em que ponto já estamos, que coisas pode colocar acima de nós e que coisas ainda não. Qual é a sazão em que está o pão, em que está aquele bolo, e é hora de dar volta ou ainda não é hora? E vamos ver uma passagem que nos vai ajudar muito acá, e a razão pela qual estamos falando isto. Vamos para Efésios, no capítulo 1, verso 9 e 10 da Epístola de Paulo aos Efésios, diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. Outra tradução diz reunir nele. Essas duas palavras, tanto reunir como convergir, são boas e são parte do conteúdo da palavra no original, mas só parte. Realmente a palavra no original é mais rica. É anakepaleosastai, a palavra em grego. Anakepaleosastai. Só uma palavra que eu dividi na pronunciação, mas é uma só palavra. Anakepaleosastai. A palavra sentar, kepaleo, de onde vem a palavra capo, cabeça, encéfalo, e a palavra ana, que é a raiz, que seria de reunir ou recapitular.
recapitular. Sastai é a terminação infinitiva do verbo sem conjugação. O que diz aí reunir, ou aqui fazer convergir, significa recapitular. Essa é a palavra mais exata. Ireneu falava dessa palavra e da doutrina da recapitulação. Ou seja, do encabeçamento do universo visível e invisível por parte do Cristo de Deus. Deus fez a seu Filho cabeça de todas as coisas no céu e na terra, e todas as coisas têm que entrar debaixo desse encabeçamento. Meu filho, se assenta na minha destra até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então o Senhor está fazendo um trabalho. O pai está fazendo um trabalho para o filho, assim também como o filho está fazendo um trabalho para o pai. E nesse trabalho todas as coisas vão sendo sometidas. Por isso, quando o filho ascendeu e recebeu toda a autoridade e poder, lhe foi dado aquele livro selado com 7 selos, e foram se abrindo selo detrás de selo. E depois, quando chegou no 7º selo, em uma ordem, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, veio uma nova ordem de trombetas, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, cada trombeta adiantando 1/3 do juízo, e depois na última trombeta está incluído a consumação da ira, que se consuma com 7 taças, e assim como os 7 trombetas estão no 7º selo, as 7 taças estão na 7ª trombeta. E também é uma primeira taça, uma segunda, uma 7ª taça. Ou seja, existe uma ordem, com um cálculo. Assim como as bênçãos de Deus aparecem também numa ordem em Deuteronômio, também os castigos e as maldições aparecem também em uma ordem. Diz que se o povo não caminha com Deus, então Deus vai apertar a porca um pouquinho. Vê? E se ainda assim não se quer cozinhar bem, vai colocar um pouco mais de fogo, apertar a porca um pouquinho mais. E se o fogo não é suficiente, vai colocar mais fogo e apertar a porca um pouquinho mais. Até que as maldições são terríveis, e todas elas foram necessárias de cumprirem no trabalho de Deus com o seu povo. Quem ia imaginar que precisava uma cozinhada tão tremenda? Não é? Selos, e depois trombetas, e depois taças. E tem outras sucessões também que estão sinalizadas aqui com a palavra tempos. Então, vamos ver de novo aqui, verso 10. Se propuseram em Cristo de fazer convergir nele, ou seja, recapitular em Cristo, encabeçar tudo que há nos céus e na terra com Cristo, fazer que Cristo seja a cabeça de tudo e que todo expresse a pessoa, a glória e o governo de Cristo. Isso que está no coração de Deus. Deus tem um objetivo. Então, tem uma economia, um arranjo administrativo para chegar lá, uma dispensação, um trabalho progressivo. Então, esse trabalho progressivo é chamado aqui na dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra dispensação é uma palavra oikonomia, ou seja, se transliterarmos o português ou o espanhol, economia. É a economia divina. Há uma economia da plenitude dos tempos. Essa palavra é do cumprimento dos tempos. E aí fala de vários tempos. E esses tempos têm um objetivo, ou seja, um cumprimento, uma plenitude. E essa palavra tempos é a palavra aion. Cada tempo é um aion, ou seja, um eon, como falavam os gnósticos, mas não é uma palavra gnóstica, é uma palavra do grego normal, do grego koiné, usada não só pelos gnósticos, mas pelo próprio Paulo. O aion, que às vezes é traduzido a séculos,
Mas nós, às vezes, quando ouvimos a palavra século, pensamos em século de 100 anos. Mas aqui não fala de 100 anos. Aqui fala de uma era, de um período. Então, quando fala a plenitude dos tempos, está falando que cada período tem uma função que cumprir na cozinada do propósito de Deus. É como um cozinheiro que está cozinhando alguma coisa e ainda a coisa está crua. Então ele precisa, o momento de colocar a pimenta é agora, o momento de tirar do fogo é agora, o momento de acrescentar isto é aqui. Então Deus conhece a história, Deus é que governa a história, Ele é o soberano dos reis da terra, Ele é o soberano da história, e Ele tem um propósito. E Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e senhoreie. Ou seja, Ele está fazendo um homem coletivo, configurando esse homem coletivo a Ele, para poder delegar a Ele o reino. Então esse é o trabalho que o Pai, o Filho e o Espírito falaram: façamos isto. O Pai está fazendo sua parte, o Filho a parte dele, o Espírito a parte dele, e também nós, a parte nossa. Porque Ele quer fazer isso conosco. Ele não quer fazer sem nós. Ele quer fazer primeiro uma obra objetiva, logo tem que fazer uma obra em nós, e então baseada na obra objetiva, na obra da cruz, da morte, da ressurreição, do envio do Espírito, para poder fazer uma obra em nós, e então uma obra conosco. Primeiro uma obra por nós, objetiva, externa, obra dele. Depois uma obra em nós, que é uma obra do Espírito em nós. Primeiro em nosso Espírito, de nos regenerar, uma obra em nossa alma, nos renovar, uma obra no nosso corpo, nos vivificar, e uma obra já não somente em nós, sino conosco. Então Deus faz a primeira parte por nós, a segunda em nós, a terceira conosco, e aí viramos colaboradores de Deus. Então Ele está fazendo um trabalho, e Ele tem que fazer uma coisa por vez, né? Então, por isso, cada coisa tem seu tempo. Tem tempo de espalhar pedras, tem tempo de recolher pedras, tempo de dançar, tempo de chorar. Cada coisa tem seu tempo, su eon, sua era. Então, Deus está trabalhando em continuidade. Quando você vai e chega lá em Apocalipse e vê capítulo 2 e 3, aquelas 7 igrejas, quando as cartas foram enviadas e escritas, inspiradas, escritas e enviadas, essas 7 igrejas eram todas contemporâneas. Existiam igrejas locais históricas nesse tempo, e o Espírito Santo, através de João, enviou. O Senhor, Deus o Pai, pelo Filho, pelo Espírito, pelo anjo, pelo apóstolo, enviou essas cartas aos anjos das igrejas históricas. Mas já desde o início, Ele falou que esse livro de Apocalipse que Ele enviou juntamente com as cartas, porque não enviou só as 7 cartas, sino todo o livro, mas foi enviado a essas 7 igrejas específicas, históricas. Mas desde o início e também no final do livro de Apocalipse, diz que esse livro é uma profecia. Ou seja, que Deus não somente está tratando situações históricas das igrejas locais da época, sino que enquanto trata situações históricas da primeira época, está tratando e falando para com todas as igrejas. Ainda que aquele que tem o candeeiro, aquele que tem as estrelas, todas essas diferentes apresentações do Senhor no início de cada igreja, é o Cristo glorificado, um aspecto dele
segundo a necessidade da igreja, enfatiza um dos aspectos do Cristo glorificado e fala para uma igreja histórica. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito está falando para todas as igrejas e está tratando princípios. Deus está tratando com os assuntos que se apresentariam ao longo da história da igreja. E ele estabelece uma ordem, porque é uma profecia. Então, não somente temos que ler as mensagens às igrejas como algo histórico, sino também como profecia, porque todo Apocalipse é uma profecia. E se a Bíblia tem profecia acerca de tantos assuntos, acaso não teria profecia acerca da igreja? Então, ele está falando da igreja e Deus colocou os problemas em ordem. E cada época pela que passaria o corpo de Cristo estava representada na situação de uma igreja local. E Deus usou a situação dessa igreja local para profetizar e tratar os problemas e responder desde Cristo a qualquer coisa que prevaleça na história da igreja em X tempo. Então podemos dizer que essas 7 igrejas representam esses períodos ou eones ou situações históricas pelas que passaria a igreja. Aquilo que prevalecia em Éfeso prevaleceria na primeira idade da igreja. O que prevaleceria em Esmirna prevaleceria depois. O que prevaleceria em Pérgamo prevaleceria na terceira idade. E assim, quarta, quinta, sexta e sétima. Ou seja, que Deus, ao tratar com uma igreja histórica, também está tratando com o espírito de uma época. Me compreende? Cada época tem seu espírito característico, assim como cada igreja tem também seu espírito. Você visita uma igreja, está uns dias com a igreja e você percebe qual é o espírito que prevalece nessa igreja local específica. E você depende do Senhor para ver qual é a palavra que o Senhor tem para essa igreja específica, nessa conjuntura especial. Mas assim como existem situações específicas com cada igreja, algumas são legalistas, outras são mais liberais, umas são espontâneas, outras são um pouco mais quadriculadas, umas gostam mais do louvor, outras do ensino, outras são mais sociais, outras não têm interesse nenhum, nada social, enfim. Assim também, em cada época, prevalece o espírito da época. Você dá conta? E o Senhor tem que tratar com o espírito de cada época na igreja. Então, essa época é um eon. E o Senhor fala para cada eon, enfrenta o espírito de cada época com algo de Cristo. Então, sempre no início, capítulo 1 de Apocalipse, aparece a visão integral do Cristo glorificado. Mas, quando vai se revelar o Cristo glorificado a cada igreja, enfatiza um aspecto dela, que enfatiza os candeiros, as estrelas, os óleos, né? Ou qualquer outra das coisas que aparecem na visão original, mas que se precisa equilibrar e tratar a situação local e também a situação da época com o ênfase específico de Cristo. É algo mais de Cristo que aparece segundo a necessidade do lugar e a necessidade da época. Então, se nós compreendemos isso, nos damos conta que existem essas sazões ou esses tempos em plural ou eones pelos quais está passando o povo de Deus. Deus está fazendo um trabalho. Agora vejamos outra coisa mais. No início, quando Deus expressou seu propósito, Ele falou assim: façamos, e aqui está o compromisso de Deus fazer, façamos o homem. Não falou, façamos o primeiro homem, vamos fazer o marido da Eva, vamos ver se sai bem, mas vamos fazer outro, e se não, vamos parar, porque... Mas Deus não tem esses problemas, não. Ele não falou, façamos o marido da Eva, não, Ele falou, o homem. Aí está você, aí estou eu, está todos os seres humanos.
Ele falou corporativamente do gênero humano. Façamos o homem. O interesse de Deus é a humanidade toda. Deus quer que todos sejam salvos e que ninguém pereça e que todos procedam ao arrependimento e recebam a salvação. E todos recebam a plenitude da verdade, a epignosis, o pleno conhecimento da verdade. Na intenção do trabalho de Deus está o homem íntegro como objetivo. Claro que Deus fez o homem também responsável, não é forçado para cooperar com ele, para caminhar com ele, e por isso não todo homem vai chegar àquele propósito que Deus tinha para ele, mas não é porque Deus não quer, é porque o homem, este ou aquele grupo de homens não quer, mas Deus quer, mas Ele quer que você também queira. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Eu não vou te impor. Eu sou soberano e sou todo-poderoso, podia te obrigar, mas não é o meu caráter. Eu não sou arbitrário, ainda que sou soberano. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Às vezes nós queremos, se Deus quer que andemos juntos, que Ele nos junte, mas não é só isso. Ele quer nos juntar, mas você também quer ser juntado, esse é o assunto. Às vezes parece que estamos mais cômodos sem certos irmãos. Mas o Senhor quer que nosso coração esteja aberto para os irmãos e temos que deixar a Deus fazer em nossa vida. Amém? Então, por isso, essa palavra dele aí, não? Eu quis, mas você não quis, nos mostra que Ele nos deixa responsabilidade a nós. Ainda que Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e senhoreie. Então, esse senhorio é porque o homem conhece a Deus, concorda com Deus e coopera com Deus, e daí resulta o reino. Primeiro, da redenção, do fazer de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, resulta o homem coletivo, glorioso, a igreja gloriosa. O homem redimido, a igreja. É a igreja gloriosa a que vai chegar a cumprir o propósito que Deus tinha com o homem geral. Mas temos que lembrar que o propósito é o homem geral, e não era somente a nação de Israel. Era o homem geral, a humanidade em geral. Enquanto estiver vivo, está tendo oportunidade de entrar e formar parte desse glorioso propósito. Já quando acabou o tempo, já não quis, já se acabou o tempo. Porque o tempo tem começo e tem fim. O Senhor trabalha até um ponto, até uma linha, como diz a Escritura. Não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Falou isso antes do dilúvio. Ou seja, o que estava fazendo Deus antes do juízo do dilúvio? Contendendo conosco, como contendia com Jacó. Contendia com Jacó, mas glória a Deus que Jacó foi vencido e vencido venceu. Amém? Mas o caso dos antediluvianos não, diz que só queriam o mal todo o tempo, não frearam nem um segundo. Somente, todo o tempo, somente o mal. E disse o Senhor, não vou contender para sempre. O Espírito faz esse trabalho com o homem. Jesus falou que um dos trabalhos, e acho que o primeiro, do Espírito Santo, é convencer o mundo. O mundo. Deus está trabalhando com o mundo, como trabalhava com os antediluvianos. Convencer o mundo de pecado, de justiça e de juízo, porque estamos tão perdidos, nossa natureza adâmica, tão loucos, tão afastados da verdade, que não percebemos o que é pecado. Achamos que tudo é normal, e justiça, não entendemos o que é justiça, senão fazer o que nós queremos, satisfazer nossos desejos egoístas. Isso achamos que é justiça, e que haverá juízo, às vezes nem sabemos. Então o primeiro trabalho do Espírito é nos convencer de pecado, de justiça e de juízo, e então nos conduzir ao arrependimento e à fé, e glorificar o Filho, e aí levar-nos ao novo nascimento e um resto de trabalho ainda mais.
Então Deus está fazendo um trabalho, e no coração de Deus está a humanidade. A humanidade. Ainda quando ele escolheu os patriarcas, mas falando para a humanidade. Disse Abraão: na tua semente serão abençoadas as famílias da terra. Não somente Deus estava pensando em Abraão ou em Israel. Sim, ele falou: aquele que te abençoa será abençoado, quem te amaldiçoa será amaldiçoado. Mas o trabalho que Deus traria com Abraão para produzir uma semente que fosse bênção para todas as famílias da terra, isso nós temos que entender. Ainda que, claro que ele tem que fazer um primeiro trabalho com um homem, com Abraão, depois com seu filho, com Isaac, e com Jacó. E Deus se identifica como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa é uma conjuntura. Esse é um eon, vamos dizer, o eon patriarcal. Deus poderia falar: eu sou o Deus de Hammurabi, mas não falou, falou que era de Abraão. Bem? Depois já Deus falou que era o Deus de Israel. E agora é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus da igreja, de todas as nações. Ele estava pensando em todos, mas iba por épocas. Cada época tem um significado. E Deus está fazendo um trabalho em cada época. E está pensando nas nações em geral. Às vezes nós nos esquecemos disso. E por isso nós não vemos a mão de Deus em nossa própria era, em nosso próprio país, em nossa própria cidade, em nosso próprio bairro. Mas gostaria, se vocês me permitem, tudo isto é parte do que estamos falando do período intertestamentário, mas vamos chegar lá. Nós vamos chegar vendo a generalidade para chegar no particular. Então, vejam comigo, por exemplo, em Amós. Gostaria de ler duas expressões interessantes nos profetas. Uma delas está em Amós e outra delas está em Isaías. Então vamos ao profeta Amós, Daniel, Oséias, Joel, Amós. No último capítulo de Amós, no capítulo 9 de Amós, no verso 7, Deus fala uma frase interessante. Amós, capítulo último, acho que os capítulos capítulo 9, verso 7. Vamos lá, Amós, capítulo 9, verso 7. Então, diz assim. Escute com cuidado, porque às vezes nós, como Israel aparece de maneira tão sobresaliente, pensamos que Deus somente está trabalhando com Israel. Mas não é assim. Olha o que fala aqui. Não sois vós para mim, disse Deus a Israel, ó filho de Israel, como filho dos etíopes. Por quê? Etiópia era aquela parte do sul do Egito, lá estava Núbia, não? Sudão, e Etiópia e Eritreia. Então, era como disse Deus: vocês, filhos de Israel, eram como os etíopes que estavam no Egito, lá no sul do Egito. Vocês também eram um grupo de pessoas como os etíopes. E disse: não sois vós para mim, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes. Uno pensaria: não, os filhos de Israel são mais importantes que os etíopes. Mas Deus está trabalhando com Israel a favor também da Etiópia e a favor de todos os demais países. Todo o trabalho de Deus com Abraão era para a bênção das famílias. Todo o trabalho de Deus com Israel era para a bênção da terra. Não para em Israel. O propósito do trabalho com Israel é as nações. Façamos o homem a nossa imagem e senhoreie. Então disse aqui, olha o que disse:
Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra de Egipto. Ah, sim, isso foi muito importante, claro. Mas agora Deus disse: e de Caftor, os filisteus. Ou seja, Deus está dizendo: assim como eu fiz subir Israel de Egipto, eu também fiz subir de Caftor, a ilha de Creta, que se chamava de Caftor. Eu fiz subir aos caftoreus, né? Os Casluhim, que chegaram a ser os filisteus. Dice, os filisteus. Deus também fez subir os filisteus. Deus estava nos cananeus aí, e antes os amorreus, que eram gigantes, mas Deus disse: bom, venha Israel para cá. Mas Deus também fez subir de Caftor, daquela ilha de Creta, que é Caftor, vir em barcos os filisteus para chegar na franja de Gaza. Deus fez também esse trabalhinho. Às vezes pensamos, quizá o trabalho com Israel fez Deus, e o trabalho com os filisteus fez o diabo. Não, Deus disse que ele também fez o trabalho de trazer aqueles filisteus aí pertinho de Israel, para fazer um trabalho a favor de Israel com os filisteus e a favor dos filisteus com Israel. Uno pensaria que Deus não ama os filisteus, mas disse Deus que ama os filisteus. Você vai em um salmo e aí começa Deus a falar lindo da Babilônia. Nós pensamos que sempre Deus vai falar ruim da Babilônia. Não, fala bonito da Babilônia num salmo. E fala dos filisteus, e fala de Edom, e fala de Raabe, tudo fala bem. E agora diz: e de Kir, os sírios. Assim como fez subir de Egito Israel, fez subir de Caftor os filisteus. Subir para onde? Para mim na terra. E também fez subir os sírios de Kir. Deus fez esse trabalho com todas essas nações. Deus está trabalhando com todas as nações. E se vocês me permitem, vamos aí a encontrar uma passagem que está em Isaías. Vamos, por favor, a Isaías. Vamos ver no capítulo, acho que me esqueci, ainda que estive vendo o verso, me esqueci de, sei de memória, mas esqueci onde que está. Assim que, por favor, me suportam um minutinho. Ah, sim, acho que é, sim, capítulo 19 de Isaías. 19 de Isaías. Vou ler desde o verso 19 também. 19. E desde o 18. Vamos ler isso. Isaías, capítulo 19, desde o verso 18. Vamos por atenção, só para ilustrar a intenção geral do coração de Deus. Escute como fala Deus aqui. Vou ler, passar de Reina e Valera ao português. E naquele tempo, disse Deus, haverá 5 cidades na terra de Egito que falem a língua de Canaã e que jurem por Yahvé Sabaoth. Uma será chamada a cidade de Heretz, porque Deus conhece os nomes futuros das cidades. Em outro lugar falou de outra cidade chamada Ramona e tal. Naquele tempo haverá altar para Yahvé em meio da terra do Egito, e monumento a Yahvé junto à sua fronteira. Hoje o que há é uma sinal maçônica. Esperamos que agora vai mudar. Verso 20. E será por señal e por testemunho a Yahvé Sabaoth na terra do Egito, porque clamarão a Yahvé
a causa dos seus opressores, como aconteceu com Israel. Agora vai ser com o Egito mesmo. E ele, Yahvé, les enviará Salvador e Príncipe que os livre. A mesma coisa que fez com Israel. Agora vai fazer com o Egito. E Yahvé será conhecido do Egito. Sempre Egito era o pior, não? E os de Egito conhecerão a Yahvé naquele dia. E farão sacrifício e oblação. E farão votos a Yahvé e os cumprirão. E ferirá Yahvé a Egito, como fiz com Israel. Ferirá e sanará. E se convertirá a Yahvé. E lhe será clemente e os sanará. Naquele tempo haverá uma calçada de Egito a Síria, que hoje é Iraque. Especialmente nós estamos pensando, mas Egito, Iraque, não tem parte nenhuma. Mas olha o que fala Deus. Haverá uma calçada de Egito a Síria, e assírios entrarão em Egito, e egípcios na Síria, e os egípcios servirão com os assírios a Yahvé. E naquele tempo, Israel será primeiro, terceiro. Naquele tempo será terceiro. Com Egito e com a Síria, para bênção em meio da terra. Olha que é o objetivo de Deus, é as famílias da terra. Tem que trabalhar num tempo com uns, mas esse não é o final. É uma etapa para o final. E agora diz assim: porque Yahvé Sabaoth os abençoará, dizendo: bendito povo meu. Qual? Egito. Oh, meu Deus. Povo meu, Egito. E o assírio, obra das minhas mãos. O Iraque é a Síria. A Síria, obra das minhas mãos. O que está fazendo Deus com a Síria agora? Está fazendo alguma coisa. Mas Deus vai falar: a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha heredade. Olha como fala Deus. Meu povo, Egito, fala primeiro Egito, segundo Iraque, terceiro Israel. E é a Bíblia de Israel que fala isso. Então aí você vê que não podemos ficar num tempo parados, senão que Deus, em cada tempo, Ele está fazendo um trabalho em função do propósito final. E com cada nação Ele está fazendo algo. Porque Ele falou: Abraão, na tua semente, que é Cristo, serão abençoadas todas as famílias da terra. Porque Ele falou: façamos o homem. E nesse fazer, Ele está fazendo, é a obra das suas mãos. Quando Ele escolheu Abraão, não era só para Abraão, era para abençoar as famílias da terra. Quando escolheu a Israel, ensinou a Israel, corrigiu Israel, é em função de todas as famílias da terra. Quando acontece alguma coisa ainda que nós não sabemos, Ele que tem o controle, e Ele que está fazendo, cumprindo o seu propósito. E cada período tem seu significado e tem que cumprir uma função. Amém, irmãos? Agora vamos fazer o empate, vamos estar chegando a ver a linha que estávamos vendo com os irmãos lá em Macaé, em São Pedro, junto com a que estamos vendo em Saquarema e aqui em Búzios. Vamos ver como vai chegando perto. Vamos então agora a Daniel. De novo a Daniel capítulo 2. Lembre-se quando vimos aquele apelo de Jesus a Daniel. Então vamos lembrar de novo esse aspecto. Vamos lá, Daniel capítulo 2. E vamos lembrar de novo, agora neste contexto, estas palavras necessárias que vamos estar vindo. Daniel capítulo 2. Aí, Daniel capítulo 2,
quando foi revelado um mistério para Daniel, disse, verso 19 em diante, foi aquela vez que cantamos o cântico que nosso irmão Jair fez da passagem que escreveu Daniel, resumindo a essência do assunto. Então ele disse 2:19 e seguintes: então foi revelado o mistério a Daniel. A linguagem do mistério nesse momento foi um sonho que teve Nabucodonosor, mas esse sonho fala do mistério. Amém? Então disse, numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, aquele do cântico, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Gosto como Daniel vê o propósito eterno de eternidade a eternidade. Tem muitos capítulos, muitos tempos, mas existe uma economia do cumprimento dos tempos, e cada tempo tem sua razão de ser. Então precisamos conhecer que fez Deus em cada tempo, que estabeleceu neste tempo para que sirvesse de base para o próximo tempo. Então diz aqui Daniel, porque dele é a sabedoria. A sabedoria em relação a quê? Em relação ao propósito eterno de Deus, de eternidade a eternidade, fazendo esse propósito no tempo. Deus conhece o que está fazendo e tem poder para fazer. E nós podemos receber dele o conhecimento do que ele está fazendo, porque ele escolheu a igreja, para a igreja compreender o que Deus está fazendo. Porque o diabo tem estado caluniando Deus desde o Éden, confundindo o mundo acerca de Deus, da nobreza de Deus, do propósito de Deus. Mas o Senhor vai consumar o mistério de Deus, não é? No final vai se ver que quem tinha razão e amor era Deus, e o demais mentira. A verdade, que é Cristo, e a mentira, que é tudo demais. Então diz aqui, é ele que muda o tempo, né? E as estações. Aqui já estas estações de verão, de inverno, de primavera, de outono, essas são apenas figuras da época. E os espíritos das épocas. Cada época tem seu espírito. Por exemplo, no período da Grécia, havia um príncipe de Grécia, que era o espírito da época. A época estava governada por um espírito. A época vitoriana é muito diferente da época do punk. Pode ser na mesma Inglaterra, mas a época vitoriana era uma coisa, a época do punk agora é outra coisa, na mesma Inglaterra. Então aqui diz, ele muda o tempo e as estações. E agora, uma das coisas que ele faz para mudar o tempo é mudar as autoridades, porque nas autoridades se expressa o espírito do lugar, o espírito da época. Ele fala ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, tenho contra ti isto, e faz um diagnóstico da igreja e da época. Isto aprovo e isto desaprovo. Isto se resolve com isto de mim. Substitua o espírito da época por meu espírito. Essa é a solução para os problemas da época. Jesus venceu o mundo inteiro, todas as épocas. E dele temos que receber a força para vencer cada época, tomar algo dele para vencer o espírito de nossa época, o espírito laodicaico,
tem que ser vencido por nós, com algo mais de Cristo. Então diz aqui, ele remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimentos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, ainda o que está nos corações dos reis, como aquele rei se engrandecerá e fará isto e aquilo. Então, Daniel falou estas palavras como resumo do sentido da história que Deus revelou a ele. Mostrou a história com suas épocas e como todas essas épocas vão terminar com um reino. É o cumprimento dos tempos, a economia do cumprimento dos tempos, essa pedra que se volta uma montanha que cresce em toda a terra para nunca ser removida. O demais tudo é conjuntural, tudo é removível. O Senhor permite uma coisa, mas depois remove o removível e dá permissão a outro, e a outro, e a outro. Mas o que está fazendo ele? Que no final só fique o incomovível. O incomovível. Em cada época ele está fazendo algo. Então aqui depois ele explica depois que é cada parte da estátua, o que é cada desta que aparece no capítulo 7, e depois já começa a colocar os nomes, né? O reino da Babilônia, o reino da Pérsia, o reino da Grécia. Depois vem aquele final Roma, e aqueles 10 que vêm no final, e esses 10 entregam um poder a outro, e em cada época o Senhor está fazendo algo específico, que está relacionado com o que vem fazendo, mas que tem a ver com algo novo que fazer nesse momento, que é uma continuidade. Então, Deus fez com seu povo, em relação a seu propósito, em cada época, alguma coisa. A vez passada mencionamos alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo da Babilônia. Quando Deus contou o cântico de Moisés, que deu para Moisés e para Josué, que cantaram a história futura de Israel. E desde o princípio eles cantavam aquele Deuteronômio 32, aquele cântico de Moisés, que também se canta em Apocalipse, no início e no final da Bíblia se canta o mesmo cântico, porque aí está toda a história do seu povo. O povo como uma noiva no início, o Senhor pegou eles como em asas de águias, tirou eles do cativeiro do Egito, amém? E foi levando eles, mas depois o povo começou a idolatrar, a ser desleal, infiel a Deus, provocou a celos a Deus. Então Deus teve que mudar os reis, não? Mudar a estação, mudar o tempo. Este povo está cheio de idolatria, vou ter que trabalhar com este povo para que aborreça a idolatria. Vou colocar eles na capital da idolatria. Vou fazer eles comer Babilônia até que saia pelos ouvidos. 70 anos cativo na Babilônia. Então, Deus trouxe Nabucodonosor, colocou eles 70 anos cativos em Babilônia. Algumas coisas aconteceram em Babilônia. Um povo foi purificado, como Daniel, como Ezequiel, que tinha no coração voltado para Jerusalém, a economia divina, e outro povo não. Outro povo misturou a verdade com as mentiras de Babel, as teurgias caldeias, teurgias, essas obras dos chamados deuses, ou seja, as obras dos demônios, que eram chamadas de deuses. E dessas teurgias caldeias surgiu a Cábala. Porque a Cábala era panteísta, porque a linha de Babel era a linha de Baal. E Baal é Belzebu. E Belzebu quer se fazer Deus. Então ele disse que a criação é Deus, que tudo que existe é Deus. Portanto, também ele é Deus, mas ele é mais forte que outros, então ele vai virando Deus.
através do panteísmo, coloca a base do politeísmo, e aí do dualismo e do satanismo. E isso é a religião de Babel, também a religião da Índia, a religião do Egito, que são as religiões da nova era, de novo. As mesmas religiões seguem em pé hoje, as mesmas, os mesmos demônios. Porque as pessoas morrem, mas os demônios não. A maçonaria são os mistérios de Isis, do Egito. E a Cábala são de Babel. E a nova era é a velha era pagã, hindu, antiga, agora de novo. E agora o mundo está fazendo um ecleticismo daquelas velhas religiões que eram enganos de demônios às nações. Mas o Senhor sigue trabalhando com o seu povo. 70 anos para que ficasse um remanescente. E esse remanescente pudesse voltar. Deus sabia que tinha que colocar a fornalha 70 anos. Depois desses 70 anos, o Senhor mudou os reis, tirou Babilônia e colocou Pérsia. Se cumpriram os 70 anos, agora é hora de voltar. O remanescente vai voltar. Então agora Ciro entra, diz: Israel, volte para a sua terra e levante a casa do seu Deus e ore por mim. Não? O Ciro falou isso. Ore pelos reis. E então Deus mudou o tempo, mudou os reis e mudou a época. E começou aquele remanescente a voltar. Os outros não voltaram, ficaram fazendo Talmud na Babilônia. Muito perto da Cábala. Também fizeram na Cábala. Oraram. Mas o povo que voltou, já voltou cansado de idolatria. Quando você lê as orações de Esdras, as orações de Neemias, é monoteísmo puro. Viu? Mas de onde saíram tão puros? Da fornalha, do fogo, em Babilônia. Os que queriam ficaram lá, mas Deus estava trabalhando, era este remanescente que voltava. E agora mudou o tempo, mudou as nações, as circunstâncias globais mudaram para entrar numa nova etapa com seu povo em função da humanidade. Agora, no tempo dos persas, foi diferente. Agora eles podiam adorar a Deus, levantar a casa de Ciro cooperou, Dario cooperou, restauraram a casa, glorificaram a Deus, e foi uma maravilha. Mas, amados, ainda Deus tinha que fazer algo, como fiz com Babilônia, como fiz na época da Pérsia, também viria o tempo da Grécia. E Deus também tinha que fazer algo no período de Grécia, no período intertestamentário. Às vezes não entendemos o que Deus fez naquele período. Tem partes boas, partes ruins, partes intermédias. Também Deus tinha que fazer neste outro eon, outro trabalho. Por quê? Porque Deus não ia trabalhar só para Israel. Deus trabalhava com Israel em função da humanidade, em função da igreja gloriosa. Ainda que fosse nos tempos de Alexandre Magno e até do próprio Antíoco Epifanes, Deus estava fazendo um trabalho com Israel e preparando as nações para o Evangelho. Você sabe que o Evangelho se escreveu em grego e se pregou às igrejas da Grécia, primeiramente, depois de Jerusalém. Havia que preparar o terreno. Deus tinha que fazer um trabalho nessa nova era. Mas quando terminou o período da Pérsia, com Malaquias, parece que se fechou o Antigo Testamento. Mas o Messias não veio na Grécia. Tinha que vir no cumprimento do tempo. 490 anos,
Aos 483 anos tinha que chegar o Messias, no dia exato, num jumentinho, chegou e morreu no tempo de Roma. Mas e o tempo anterior? Será que Deus não fez nada nesse tempo? Será que não compreendemos a continuidade do trabalho de Deus? Quando você lê o Antigo Testamento e chega em Malaquias, encontra as coisas de uma certa maneira, mas quando termina Malaquias, começa Mateus, já não está o templo mais do mesmo jeito, já é outro, é de Herodes. Já tinha sinagogas, tinha fariseus, tinha saduceus, tinha essênios, tinha herodianos, tinha o Império Romano lá cima, tinha a Septuaginta em grego. O que aconteceu nesse período da Grécia? Deus fez algo importante. Por quê? Porque ele tinha que preparar tanto a Israel como a humanidade para o Evangelho. Para o Evangelho. Deus, amado, é um Deus que prepara. Deus não é um Deus que improvisa. Deus prepara, sempre fala da preparação do sábado. João Batista tinha que preparar caminho ao Senhor. Em cada era, em cada eon, o Senhor faz uma preparação. E nós temos que compreender todas essas preparações. Acerca disso também a sabedoria de Deus, que é Cristo na igreja. Compreender os tempos, as sinais dos tempos, as razões dos assuntos, ver por onde nos tem trazido o Senhor e para onde vai, onde que estamos agora. No contexto da economia divina, como falava Daniel, de eternidade a eternidade. Deus está fazendo algo para a humanidade em geral, em cada tempo. Nada do que Deus faz é somente local e é somente generacional. Cada um trabalha, não sabe para quem, disse o mundo. Não sabe para quem trabalha. Mas nós sim sabemos. Sabemos, trabalhamos para Deus. Mas o mundo não sabe às vezes que trabalha para Deus. A igreja tem que saber. Nós não trabalhamos para nós mesmos, senão para a continuidade da economia divina. Então, irmãos, vocês em Zacarias vão lembrar-se que existe uma expressão chamada o pleito de Sião com Grécia. Você encontra essa expressão lá em Zacarias, o pleito de Sião. Mas o pleito de Sião era com Grécia. E quem que era a Grécia? Por uma parte, era uma das cabeças bestiais, uma das bestas. Quando você leu, como lembramos estes dias, os livros dos Macabeus, esses livros referenciam essa época dos gregos, começando desde Alexandre Magno até Antíoco Epífanes. Como se foi estendendo e tomando Grécia, todos aqueles países, até a Índia. E como se levantaram naquele pleito contra Israel. E houve uma luta. Porque quem era a Grécia? Era um aliado de Satanás. Porque depois de que Miguel e aquele anjo pelejassem contra o príncipe espiritual da Pérsia, viria outro príncipe e teriam que pelejar também com ele. Uma luta espiritual com a chamada civilização grega. E ao mesmo tempo, tinha que domar o touro da Grécia para servir a Deus. Assim como Tomás de Aquino teve que domar Aristóteles. Aristóteles era o grande preceptor de Alexandre Magno, a mente mais poderosa da época. E Deus teve que pegar um gordinho, grande, taciturno, chamado de Tomás de Aquino, para pegar esse touro de Aristóteles pelos chifres e dominar ao sistema do monoteísmo bíblico. Isso fez Tomás de Aquino. E por
muitos anos tem sido ensinado a tomar de aqui. Um cristão que a gente pensava que era bobo, porque era calado, era grandão, gordo, calado, parecia um boi, mas houve um homem que falou: este boi vai assombrar o mundo. Percebeu quem era aquele irmão gordão, calado, todos menosprezavam nele, mas o irmão percebeu: este boi mudo, quando murra, vai assombrar o mundo. E ele foi que Deus usou para pegar o touro de Aristóteles, que representa toda a força do Império Grego, e someter o aristotelismo ao cristianismo. Agora se fala do sistema aristotélico tomista, porque Tomé domou Aristóteles, e em vez de estar servindo o paganismo, colocou a filosofia ao serviço do cristianismo. Isso Deus fez com Grécia, mas ainda no tempo da Grécia, no próprio tempo intertestamentário, Deus fez coisas muito significativas e valiosas, e é bom conhecer um pouquinho da história e agradecer e compreender também o que fez Deus nesse período. Quando Alexandre Magno chegou a Jerusalém, o sumo sacerdote saiu com o livro de Daniel. Josefo conta esta história e mostrou para Alexandre as profecias de Daniel do levantamento de Alexandre Magno. E Alexandre Magno desceu do cavalo, aquele famoso cavalo dele, o céfalo, e se postrou diante da lei que o sumo sacerdote mostrava e o livro de Daniel. E não destruiu Jerusalém, respeitou. Ficou assombrado que se falasse dele desde muitos anos atrás nesse livro. Foi depois aquele Antíoco Epifanes que profanou, perseguiu. Mas, amados, existe algo que nós precisamos entender neste processo, especialmente agora que estamos vendo o período intertestamentário. Gostaria que vamos a Romanos e vamos entender um pouquinho disso. Romanos, o primeiro capítulo. Paulo, vocês sabem que nas primeiras epístolas eram para os tessalonicenses, As primeiras epístolas de Paulo para os Gálatas, os tessalonicenses, os coríntios, eram para os gregos da época. Se lembra? Por que Paulo escreveu em grego? E escreveu para lograr fazer entender o evangelho aos gregos. E Deus tinha escolhido isso. Deus tinha escolhido isso. Então, ele preparou a Grécia para o evangelho. Ainda que Grécia era pagão, e era a maior cultura e a filosofia, Deus fez uma ponte de comunicação entre a cultura grega e a cultura hebraica nesse período, preparando a terra para o evangelho e a verdade da Bíblia sair de Israel e ir para todo o mundo. Então ele tinha que fazer um trabalho com Grécia e com Israel, e com a relação de Israel com Grécia, a parte boa, a parte ruim, a parte neutral, porque tem parte neutral, e a parte neutral é que quero sublinhar lendo Romanos, e tendo em conta primeiros Coríntios, e tendo em conta Tessalonicenses, Timóteo, etc. Então, Romanos capítulo 1, vocês veem que existe algo que o Espírito Santo mostrou aqui por Paulo. Lastimosamente, um dos maiores teólogos do século XX, Karl Barth, não viu esta parte. Ele rejeitou esta parte e teve que vir outro gigante como Berkouwer, com outra enciclopédia teológica do mesmo jeito, de 14 volumes, como a de Barth, para refutar Barth. Neste ponto. Qual ponto? A validez da revelação geral
de Deus a todas as nações, através da natureza e a consciência, como preparo para a revelação especial. E isso que faz o capítulo 1, que os irmãos aqui creio que já estudaram. Então, por isso vou passar mais rápido. Mas gostaria que vejamos algumas frases. Capítulo 1 de Romanos. Vou ler desde o verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Claro que depois disto poderia dizer, e também do latino, e também do brasileiro. Se dá conta? Mas começa Grécia, depois de Israel. Israel é o primogênito. Mas olha, Israel primeiro. E logo o grego. Logo o grego. Mas Deus não está pensando parar na Grécia. Vê? Mas tem que fazer um preparo para passar de Israel à Grécia. E tem que fazer um preparo, passar da Grécia para Roma. E para a Espanha. E para a Latinoamérica e Norte-América. Tudo isso é conduzido por Deus. Então diz aqui, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora escute o seguinte aqui. Já falou do Evangelho e da fé do Evangelho. Essa é a revelação especial. Mas antes da revelação especial, há um território comum, preparação para o Evangelho, que Deus tem em conta. É que o nosso irmão Don Richardson chama de fator Melquisedeque. O irmão Don Richardson escreveu uma obra que está em português chamado Fator Melquisedeque. Por quê? Porque quando Deus estava trabalhando com Abraão, e parece que o principal da história era Abraão, de pronto Abraão se encontra com Melquisedeque, e Melquisedeque é maior que Abraão. E Melquisedeque abençoa Abraão. E Abraão dá os dízimos a Melquisedeque. Ele aparece assim, desaparece. Abraão encontrou na cultura algo que era afim com ele, que não tinha tido origem nele. Então, na cultura existe algo de Deus e algo do homem e algo do diabo. A cultura não é tudo do diabo, nem é tudo do homem, nem é tudo de Deus. Deus está trabalhando nas culturas, preparando elas para o Evangelho. E nós temos que ver qual é a pista de aterrissagem, onde que fica o aeroporto Fator Melquisedeque, para poder começar por aí, como Paulo chegou e encontrou a pista, o Deus desconhecido. Aqui, vou aterrissar por aqui. Dirigiu sua avioneta direto e aterrissou no Deus desconhecido. Começou a falar. Um irmão escandinavo chamado Bruce Olson, ele foi para a Colômbia porque Deus colocou a ele evangelizar a uma tribo que ele ouviu que era terrível, os motilones. Uma tribo terrível. Quando você ia entrando, colocavam uma flecha, não passe daqui, porque morre. E ele tirava a flecha e colocava sal e algum presentinho. Depois aparecia a flecha lá, plá! E ele tirava a flecha e colocava outro presentinho. E assim foi até que um jovem, Bob, ele chamou de Bob, se fez amigo dele. E ele aprendeu a língua deles. E descobriu que eles tinham uma lenda e uma expectativa. Os motilones. Eles falavam que algum dia o Deus, a ideia que eles tinham de Deus na linguagem deles, ia aparecer na banana. Imagina, uma banana. Mas ele, e agora como vou fazer? Então Deus iluminou a mente dele.
E um dia, quando estava lá com os anciãos dos motilones, ele se lembrava o que Bob tinha contado da expectativa escatológica, a escatologia motilona. Sem Bíblia, sem Apocalipse, sem nada. Mas sabia que Deus, um Deus, o grande Espírito, chegaria a eles através da banana. Eles comiam banana. Então ele pegou um talho da banana, colocou diante dele, todo mundo ficou pendente daquela banana, com um machado, cortou toda a banana assim, picou toda a banana, logo sacou o Novo Testamento dele e passou as folhas assim e mostrou que o Novo Testamento era a banana, que eles estavam esperando o grande Espírito que viria através da banana. Então aquele cacique pegou a Bíblia do irmão, pegou as folhas e comeu. Tanta sede e fome de Deus tinha, que quando soube que o grande Espírito que viria pela banana, a banana era aquele livro dele, pegou as folhas e comeu as folhas. Depois ele teve que começar a explicar e tive que evangelizar eles do jeito deles. De coisa tão importante não se podia falar simplesmente. Reuniram uma tribo, colocaram hamacas nas árvores e tinha que falar tudo cantado, como se fosse uma missa gregoriana. Então ele cantava e aquele povo traduzia para o motilão, cantando, toda uma noite cantando nas hamacas na selva. Assim receberam o Evangelho os motilones, graças a Deus. Depois chegou com os motilones a Bogotá. Irmão, encontrou aquele ponto de contato. E esse ponto de contato existe. Então Paulo disse acá, verso 18 agora do capítulo 1. A ira de Deus se revela. Se se revela a ira de Deus, pelo menos Deus também se revela, pelo menos em parte. Sua reprovação ao pecado, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Homens que detêm a verdade. Ou seja, existe uma porção de verdade no meio dos homens antes de ouvir o Evangelho, e os homens com injustiça detêm essa porção de verdade, e a ira de Deus se revela, e eles se dão conta que há alguma coisa equivocada. E diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer, sublinha essa frase, pelo menos no seu coração. Verdade equivale a o que de Deus se pode conhecer. Não estou falando através da Bíblia, sino através da natureza e da consciência. Ou seja, do fator Melquisedeque. Se dá conta? Aquela parte neutral da cultura que pode servir de espaço para a evangelização. Então disse aí, assim, porque, disse, é manifestado, o que de Deus se pode conhecer, verso 19, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, note os capítulos do que de Deus se conhece. Um capítulo, atributos invisíveis. Agora pode abrir o corchete e falar, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, nem sequer oscuramente, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, não da Bíblia, do mundo, sendo percebidos, não pela Bíblia, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, que Deus é glorificável, se pode conhecer ainda fora da Bíblia. E disse, nem lhe deram graças, tem que ser agradecidos com Ele, ainda que não conheça na Bíblia.
antes se tornaram, não foram feitos nulos, não eram nulos, se tornaram nulos. Viu? Tinham algo neutral aí, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, que existia uma possibilidade na razão de reconhecer a Deus, como aconteceu com Confúcio, com Aristóteles, com Pachacútec, que fala Don Richardson no livro Factor Melquisedeque. Pachacútec era um Inca. E aquele Inca começou a olhar para o Deus deles, que era Inti, o Sol, e começou esse Inca a pensar: Inti, o Sol, não é o verdadeiro Deus, que ele sempre sai pelo Oriente, percorre o mesmo caminho de sempre, se coloca no Ocidente, lá no Oceano Pacífico, que não era esse nome, e volta a sair o próximo dia. Se ele realmente fosse o Deus verdadeiro, um dia poderia não sair, ou sair de novo pelo Ocidente, ou sair pelo Norte, mas tem que haver outro superior a Inti, que colocou a lei sobre ele, e ele sempre está obedecendo o caminho que o outro ordenou. Ele chamou de Viracocha, esse outro, mas entendeu que o Deus não era Inti, e fez um concílio lá no Peru, chamado de Concílio de Coricancha, para ensinar que Inti não era o verdadeiro Deus, sino aquele que colocou as leis que obedece Inti. Esse é o verdadeiro Deus. Um pagão, antes da chegada dos espanhóis. Esse é o fator Melquisedeque, vem? Então, irmãos, Deus foi colocando nesse período da Grécia, foi preparando o encontro dessas duas culturas, e começou a trabalhar no lado judaico e no lado grego. Por exemplo, os gregos eram politeístas. Os principais poetas gregos, como Hesíodo e Homero, tinham falado, Homero da Ilíada e Hesíodo da teogonia, e essa palavra teogonia quer dizer origem dos deuses. Ele se imaginava como o deus Júpiter fez um movimento brusco e da cabeça saiu Minerva, que é o pensamento, a inteligência, e era uma deusa chamada tal, e a inspiração que chegava, aquele poeta, ou aquele músico, aquele artista, eram também musas que saíam, e começou a contar como se originaram os deuses, a teogonia. E isso fiz como 800 anos antes de Cristo. E também Homero com a Ilíada. Mas passado um tempo, escutem, irmãos, tudo isto tem a ver com a Trindade. Parece que não, mas vamos chegar nos pouquinhos. Passando um tempo, algum desses filósofos, como Pachacútec, mas agora estamos na Grécia, houve um deles que se chamou Genófanes, que não vamos confundir com Genofonte, que é um historiador, também grego, mas Genófanes começou a dizer: não, esse assunto dos poetas é somente alegoria, isso não pode ser realidade, os deuses, esses são só alegorias de outras coisas. Isto representa inteligência, isto representa inspiração, Gea representa a terra, Urano representa o céu, Hélio representa o sol, são coisas. E ele criou num só Deus. E que os outros nomes de deuses que colocaram eram somente representações de coisas da natureza. E Genófanes chegou a essa conclusão. E começou a haver uma releitura dos antigos. Começou a haver uma releitura de Hesíodo, uma releitura de Homero e dos poetas gregos antigos, porque aqueles poetas tinham recebido de Aglaofamos a filosofia órfica do Egito, que a sua vez tinham recebido também da Babilônia, nos contatos, que hoje em dia continuam existindo como os mistérios da maçonaria, que é paganismo. É paganismo. E no final adoram Lúcifer.
E vão chamando de Osíris, de Horus, de tal e qual, e no final resultam adorando o diabo, que o que de verdade está detrás de tudo aquele paganismo. Então, amados, aí, quando chegou Xenófanes, ele falou de Deus, e falou de um só Deus verdadeiro. Isso antes de Aristóteles escrever a física e a metafísica, que falava que todo é movido por algum motor, mas tem que haver um que move esse, mas tem que voltar para trás, até que há um primeiro motor que move todo, que ele ninguém move, que o ser necessário, e ele chamou de Deus. Assim chamou Aristóteles a esse motor primeiro. Estudando física, passou para a metafísica. Escreveu o livro da física e da metafísica, e nesses livros ele conta esse descobrimento da razão humana. Então, Deus começou a fazer um trabalho, se dá conta? Um trabalho. E então, também Deus, ao mesmo tempo que iba trabalhando com os gregos, iba trabalhando também com os judeus, porque eles começaram a procurar ver qual era o ponto de comunicação que podia existir entre a cultura hebraica e a cultura grega. E houve personagens chaves aí. E não só isso, sino que os escritos de Moisés foram conhecidos pelos egípcios primeiro, Manetão, e depois pelos gregos. E então, um dos filósofos judeus, chamado Aristóbulo, começou a explicar que a ideia de um só Deus que existia em alguns filósofos gregos era originária de Moisés, que tinha passado para ele. Foi Aristóbulo que fez isso. Houve um outro homem chamado Defênio nesse mesmo caminho, e houve um outro que foi um homem-chave. Era o bibliotecário de um dos Ptolomeus. Estivemos vendo que Alexandre Magno, o reino de aquele chifre foi quebrado, saíram 4 em seu lugar, aqueles 4 generais, não? E uns pegaram a Trácia, outros pegaram a Macedônia, outros pegaram Síria, os Seleucidas, e outros pegaram o Egito, que eram os Ptolomeus. E o segundo Ptolomeu, porque houve uma dinastia de Ptolomeus, Ptolomeu II, foi chamado Ptolomeu Filadelfo, e foi um rei bibliófilo, gostou muito dos livros. Então ele foi aquele que fundou aquela famosa cidade e biblioteca de Alexandria, em lembrança de Alexandre Magno, que repartiu o reino nos generais. Um deles era Ptolomeu, e Ptolomeu II foi Filadelfo, e esse Ptolomeu II amou os livros e organizou aquela biblioteca famosa que os muçulmanos queimaram. Ele disse: se está no Corão, não precisam os outros livros, e se não concorda com o Corão, tem que ser queimado. Queimou tudo e deixou só o Corão. Depois, mas isso foi quando veio Mahoma no ano 700 depois de Cristo. Nós estamos falando antes de Cristo. O segundo Ptolomeu, houve como 6 Ptolomeus. O segundo fundou a Biblioteca de Alexandria, e ele entregou a cargo a biblioteca a Demétrio de Faleron, era o nome dele, o bibliotecário de Ptolomeu II, Demétrio de Faleron. E o propósito era recolher os melhores livros da terra e da história e da geografia e da ciência nessa biblioteca de Alexandria. E Demétrio era o encargado da biblioteca, e que cobria tudo era o próprio rei. Um daqueles chifres que surgiu de Alexandre. Então, Ptolomeu disse: como vamos ter todos os livros e não vamos ter os livros de Israel? Os principais livros são a Torá, os Neviim, os Ketuvim, a Tanakh. Tanakh é a palavra que resume Torá, Neviim, Ketuvim, ou seja, a Bíblia, a lei, os profetas e os escritos. Então decidiram enviar uma embaixada para Jerusalém. Essa história está escrita na carta de Aristeias, e também Josefo fala dela. Eles conseguiram que enviassem 70 anciãos
para traduzir o Antigo Testamento no grego. Por isso essa versão é chamada a 70, LXX, ou seja, a Septuaginta. E a Septuaginta foi a tradução ao grego do Antigo Testamento e foi a versão que os apóstolos maiormente utilizaram no Novo Testamento. Quando você vê que os apóstolos fazem citações em grego do Antigo Testamento, a maior parte vem da Septuaginta. Então Deus preparou que se traduzisse a Bíblia do hebraico para o grego nesse período da Grécia. Com as conquistas de Alexandre, o grego chegou a ser um idioma culto de todo lugar. Ainda na cruz de Cristo aparecia o grego. Quando você lê a um dos evangelistas, disse que estava em hebraico, outro disse que estava em latim, outro disse que estava em grego. E a gente diz, como? Estava em grego ou em hebraico? Vem João e fala, estava em grego, hebraico e latim. Eu resolvi o problema. Também estava em grego. Então, irmão, você vê que Deus começou a preparar o terreno para que todo o Antigo Testamento fosse conhecido em grego. A gente já, desde o tempo do próprio Esdras, já se tinha esquecido do hebraico. Porque os persas falavam era parsi. E a língua já que tinha virado a língua do povo, ainda desde os tempos da Babilônia, é o arameu. As cartas de Nabucodonosor, outro rei, eram em arameu. Era a linguagem da diplomacia, como hoje é o inglês, era o arameu. Então Esdras tive que ler em hebraico antigo e aqueles fazer o Targum, ou seja, a interpretação para o aramaico. E quando Jesus chegou, se falava aramaico, latim e grego. E os apóstolos falavam no grego, e até os romanos respeitaram a cultura grega chamada greco-romana. Eles não atacaram os gregos, venceram militarmente, mas a cultura venceu aos romanos, a cultura grega. E Deus foi preparando aquele encontro entre duas culturas, a cultura grega, e através da Septuaginta, através daquela interpretação alegórica de Aristóbulo, de Fênio, depois, na própria época dos apóstolos de Jesus, Filão de Alexandria, Justo de Alexandria, interpretando alegoricamente os livros de Moisés, começou a haver aqueles judeus helenistas, como Estevão, que quando você escuta a apologia ou lê a apologia de Estevão em Atos, você vê todo o evangelho que depois pregou Paulo, resumindo aí. E onde Deus coloca Paulo? Justamente em Tarso, onde havia influência de Oriente e de Ocidente, preparando a evangelização do mundo. Foi Deus trabalhando. A sinagoga virou agora normal. Não havia sinagoga no tempo de Malaquias, mas agora havia sinagogas dos judeus espalhados por todas partes e chegavam a pregar lá. E lá pregavam os primeiros dos prosélitos dos gentios que criam um Deus com os judeus nas sinagogas. E assim saíam da sinagoga e começou a igreja em Corinto. Você vê esse processo de Deus trabalhando, os eones. Deus trabalhando nesse período. Mas tudo isto foi como uma fundamentação do assunto principal que Deus preparou ou cozinhou nesse período. É o assunto do verbo de Deus. Aí Xenófanes. Depois, o primeiro que falou do verbo foi um grego, de Éfeso. Heráclito de Éfeso, ele falou do verbo. Antes de João, quem falou do Logos, o Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso introduziu aquele conceito de Logos entre os gregos, primeiro. E depois dele veio Platão, falou de novo do Logos. E depois os estoicos com os que Paulo falava em Atenas, falavam do Logos.
E eles falavam assim: o mundo está ordenado, tem que haver uma mente, uma razão que governa o universo. E essa razão eles chamavam de logos, porque antes de ser uma palavra, tem que ser um conceito. E eles falavam de logos. Mas mais interessante isto, é que o próprio Deus esperou que os gregos cocinassem por vários séculos a palavra verbo, até dizer: agora, esta palavra já ficou cocinada, agora eu vou usar. E colocou naquela visão que teve João no Apocalipse, capítulo 19, vem o Senhor Jesus na segunda vinda, chamado o Verbo de Deus. E foi João que viu escrito o nome Verbo no Filho de Deus. Esse que é o Verbo. Esse período intertestamentário serviu para conseguir o entendimento, o diálogo de duas culturas na palavra sabedoria divina. É Provérbios 8. O que a Bíblia fala, a sabedoria de Deus. A imagem que Deus tem de si mesmo e de todo o conhecimento total de Deus, essa é a sabedoria de Deus. Isso é o que os gregos estão chamando de logos. Agora podemos conversar, gregos e judeus, e nos entender, porque quando eles falam logos, não dizemos a sabedoria divina, se é esse que eu lego. Os arameus falavam memra. O conceito memra era o mesmo conceito logos, conceito verbo. Mas foi Deus que colocou nas vestes de Jesus. Você vê Apocalipse 19, onde que aparece a palavra verbo, porque o Apocalipse foi revelado antes de João escrever o Evangelho. Mas Deus esperou que a humanidade estivesse pronta para poder compreender isso. E esse processo de entendimento acerca do Logos durou o período intertestamentário, com Heráclito de Éfeso, que foi dos primeiros filósofos antigos. Porque os filósofos gregos não começaram no tempo da Grécia, senão os primeiros filósofos gregos começaram no tempo da Babilônia. Aquele famoso primeiro filósofo, não? Se lembram vocês qual que era? E tem vários daqueles antigos filósofos da Grécia, o Anaxímenes, Anaximandro, um que era de Mileto, não? Que olhando caiu num buraco. Se lembram? Esse filósofo era da época de Nabucodonosor. Lao Tse era da época de Nabucodonosor. Confúcio era da época de Nabucodonosor. Zoroastro eram dessa época. Essa época foi uma época onde surgiram muitas correntes no mundo. E aqueles filósofos começaram lá, mas já no tempo de Alexandre, já era Aristóteles, o preceptor de Alexandre. Mas os pré-socráticos, porque Aristóteles teve como mestre a Platão, e Platão a Sócrates, e os anteriores a Sócrates são os pré-socráticos, a escola de Jônia e de Mileto. Todos esses filósofos, Deus foi usando para compreender a razão. E Heráclito entendeu um aspecto do Logos, mas não era tudo. Precisou um pouco mais Platão. E Deus ficava calado esperando. Não escreveu mais nada. Ficou esperando esse processo lá. Depois vai falar do seu filho aos gregos, porque ele trabalhou com Israel para poder trabalhar com os gregos, e depois com os romanos, e depois conosco, e com outras tribos. Porque ele está pensando salvar a humanidade. E cada etapa. Mas o conceito principal que tem a ver com Trindade foi o assunto do Logos. E foi o próprio Deus que usou a palavra Logos. Porque Deus deixou que fosse o homem que fizesse a linguagem. Não foi Deus que colocou os nomes das coisas.
Não, Adão, você vai colocar, isto é galinha, isto é banana, isto é laranja, isto é abacaxi, foi Adão. E aquele vai falar, Logos, este assunto da razão do universo, que tem tudo ordenado pela palavra, isso é Logos. Isso foi Heráclito, que é um descendente de Adão, cumprindo a sua função dada por Deus. E Deus depois fala na linguagem nossa. E vem Deus e coloca, quando já essa ideia, por fim, a humanidade compreendeu que o universo está organizado por uma razão que é expressada pela palavra de Deus, chamou de Logos. A partir de Heráclito, e foi aperfeiçoado, e Deus pegou, por fim, disse, agora já vamos falar. Meu filho é que é o Logos. Então, João, no princípio era o Logos. E o Logos era com Deus. E o Logos era Deus. Este, não falou isto, este como pessoa distinta do Pai, mas não distinta em divindade, mas segunda pessoa da divindade. Este era no princípio com Deus. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Tudo foi feito por Ele. E quando você começa a ler o que João fala no prólogo do seu Evangelho acerca de Jesus chamado Verbo, e logo Paulo fala em Colossenses acerca do Filho de Deus, você descobre que a linguagem de João e a linguagem de Paulo é a linguagem de Provérbios 8, entendido agora não só judaicamente, sino judaicamente e também com a cultura grega. Agora Deus fez aquela ponte de entendimento entre duas culturas, porque Deus queria que o Messias de Israel fosse também o Salvador do mundo. Irmão, tudo isto foi para isso. Para isso. Deus esperou todo esse tempo, essas conquistas, esse processo filosófico, esse processo linguístico, essa cultura entre uns e outros, aquelas guerras e aqueles entendimentos, a parte de Demétrio de Faleron, a parte de Fênio, a parte de Aristóbulo, a parte de Filão de Alexandria, e depois vem Paulo escrevendo, vem os helenistas, Estevão pregando na sinagoga, chegam os gregos, e sabe a quem perguntam por Jesus? A Filipe, porque o nome Felipe é um nome grego. Os outros nomes não são gregos, mas Felipe é nome grego. Ele vai nos entender. Queremos ver Jesus. E Felipe vai para Andrés. E aí falam para Jesus. E Jesus fala, não é dessa maneira, por fora que me vão conhecer. O grão de trigo tem que morrer, e tem que dar frutos, e tem que entrar dentro de nós para poder conhecer a Jesus. Conhecer a Ele por dentro. Mas, irmão, quando você compreende o entendimento do Espírito Santo, o uso da palavra Logos em relação com Jesus, que é a base já neotestamentária da Trindade, você vê que Deus fez um trabalho num período intertestamentário precioso, muito precioso, que às vezes não compreendemos. Nós também temos que ter em conta que Deus faz preparações para que seu Filho seja conhecido, a humanidade receba seu Filho, e todo seja reunido em seu Filho. E tudo isto que falamos de eões, de mudar tempo, de mudar reis, tirar reis, tudo isso em função do seu Filho, que seu Filho seja glorificado. Conhecer o relacionamento do Pai e do Filho no Espírito é a coisa mais preciosa que existe. É daí que surgem todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Quando conhecemos o relacionamento do Pai com seu Filho no Espírito. E isso é ajudado por esse conceito do Espírito, cozinhado por Deus na história dos homens e usado por Deus. Deus colocou essa palavra em seu próprio Filho.
E o Espírito inspirou a João a usar. E nós recebemos de Deus através da cozinhada que Ele quis fazer. Sabemos quem está na origem e no propósito e aonde nos conduz. Então, por isso, irmão, esta parte de hoje foi um pouco histórica, foi como juntando aquelas duas linhas um pouco do que temos estado vindo, e é a Trindade no período intertestamentário. Ou seja, enfatizamos esse período até chegar ao ponto central do Logos. Amém? Então, amém, irmão. Vamos parar acá por causa do tempo. Agradeçamos ao Senhor. Querido Pai, precioso eres tu, Senhor. Tu governas toda a história. Tu governas todas as coisas para te revelar em teu Filho Jesus Cristo, para glorificar teu Filho, porque todo existe para Ele, em função dele. Senhor, te glorificamos em teu Filho, te conhecemos em teu Filho. Obrigado, porque no coração do Senhor está a salvação de todos, e preparas todas as pontes de comunicação, de entendimento. O Senhor não é fechado, sino aberto, porque o Senhor quer salvar e buscar ser entendido e compreendido pelo homem. Honras e glórias a ti, Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado.